paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família, amém? Essa manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com você aqui. Peço que você fique no vídeo até o fim. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui. E Deus quer falar contigo nessa manhã, amém? Hoje é sexta-feira, né, irmão? Mais um dia está se aproximando do final de semana. E a gente estamos na corrida para que Deus venha, né, abençoar a gente naquilo que a gente tem botado aí a semana toda em oração. A gente está de joelho, está orando, está intercedendo. E Deus há de responder, Deus há de dar a vitória, porque Deus não deixa o justo sem resposta, tá entendendo? Deus não deixa um justo sem resposta não, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos, tá entendendo? Então, quando a gente ora, Deus responde. Deus atende nosso clamor. Deus atende aquilo que a gente coloca diante dele, porque ele é vivo, ele te escuta, ele sabe do que tu necessita, do que tu precisa, e ele vai chegar com a providência que você tanto espera, tá entendendo, irmão? Então, aqui no livro de Salmo, no capítulo 115, eu vou ler do versículo 1 até o 10 mais ou menos, e a gente vamos juntos comer, participar dessa palavra nessa manhã e alimentar nossa alma e nosso espírito com ela. É uma palavra que traz uma segurança para a nossa vida, traz respeito da parte de Deus que a gente tem que ter com a parte de Deus todos os dias, tá entendendo, irmão? Conhecer Deus como Deus é. Às vezes as pessoas não gostam quando a gente fala a verdade, mas a verdade tem que ser falada, irmão. Eu não posso distorcer a Bíblia, eu não posso enganar ninguém. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia, aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus mandou falar, a gente tem que falar. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir as coisas que é verdadeira que está dentro da Bíblia, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que falar, porque só essa verdade é que vai libertar a pessoa. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, tá entendendo? Só quem liberta o homem, só quem liberta o ser humano, não, é a verdade. Então, se a pessoa não gosta, eu respeito a opinião da pessoa, mas também não vou deixar de pregar o evangelho, deixar de pregar a palavra de Deus não, porque eu tenho que continuar falando a verdade. Eu não posso distorcer aquilo que Deus manda a gente falar, porque senão a gente vai ser mais um nessa vida aqui, tá entendendo, irmão? Que vai ser conhecido como enganador. Porque o diabo sabe quem engana e quem não engana, irmão. O inimigo sabe quem mente e quem não mente. Quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. O inimigo sabe disso. Ou você pensa que a minha luta é contra você, é contra a sua casa, contra a sua família? Não. O meu papel é orar por você, tá entendendo? É orar pelas pessoas que estão vivendo tanto na igreja já, como aqueles que não é crente ainda. É orar para Deus libertar. A minha briga não é contra a igreja de ninguém, contra o ministério de ninguém. A minha briga é espiritual. É contra as potestades malignas que se levantam, tá entendendo, do inferno, são enviados por Satanás para querer perturbar, para querer destruir a vida daqueles que estão na presença de Deus e daqueles também que não estão, que eles já estão destruindo, tá entendendo? Todos os dias. Então a gente luta contra essas coisas, para Deus libertar a alma, Deus libertar a vida. Não importa quem seja a pessoa, a gente está orando para que Deus liberte o morador de rua, prostituta, o viciado, a gente está orando para Deus libertar, porque quanto mais alma a gente ganhar para o reino de Deus, é vantagem para a gente e para Deus também. O interesse é esse, é ganhar alma para o reino de Deus, não é ficar pregando um evangelho mentiroso que não liberta ninguém, que não salva ninguém, tá entendendo? E a pessoa ficar no engano e vivendo ali naquele lugar, não sai daquele poço de maldição, não sai daquele poço de perturbação, e a gente fica... Como a gente, o caráter da gente diante de Deus, como é que Deus enxerga a gente se a gente está com a verdade na mão que liberta, tá entendendo? Com a palavra que liberta e a gente não prega ela. Porque muitas pessoas só acham que vai libertar as pessoas só pregando palavras bonitas, coisa boa, não. Tem que pregar aquilo que Jesus mandou falar que está dentro do Evangelho. Se a pessoa não conhece a Bíblia, lê a Bíblia e vê o que está escrito na Bíblia, que é aquilo que tem que ser feito. A gente não acusa ninguém, a gente não condena ninguém, a gente só prega o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nessa manhã você vai entender isso aqui, ó. Que diz assim, ó. Salmo 115, versículo 1 diz assim, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus, está entendendo? Aqui, né, ele começa dizendo, não a nós, Senhor, não a nós.
tá entendendo? Mas pelo amor do teu nome, tá entendendo? Ele diz assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. É a verdade de Deus, não é? A benignidade de Deus é a bondade de Deus, por amor da bondade e da verdade de Deus, tá entendendo? A gente tem que pregar o evangelho para isso, por amor que Jesus Cristo teve pela minha vida e pela tua vida. E morrer naquela cruz, sacrificar a vida dele por mim e por você, para que a gente hoje tivesse o direito de viver uma vida digna, uma vida segura, uma vida liberta na presença dele, tá entendendo? Então, esse preço que ele pagou, nada nesse mundo supera o preço da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, ele já fez todo o sacrifício por mim e por você. Agora é a gente que tem que se esforçar para entrar no reino do céu. Eu não vou dizer para você que eu já estou com a minha salvação garantida. Eu estou lutando para chegar lá um dia e ver Jesus como ele é. Eu tenho que permanecer. Jesus disse, se perseverar e for até o fim, serás salvo. Tá entendendo? Então eu tenho que perseverar e lutar até o fim para me poder ser salvo, para me poder um dia ver Jesus como ele é. Então a salvação todo dia é conquistada. Todo dia, tá entendendo? A gente está no objetivo de um dia encontrar com Jesus. Ele disse que ele ia preparar lugar e depois volta para buscar a gente. Tá entendendo? Então quando ele vier me buscar, eu quero estar na posição de entrar com ele na glória dele. Então é isso que a gente tem que fazer, é se esforçar e lutar e pregar a verdade para libertar as pessoas que precisam de libertação, todo dia. Aí diz assim, ó, porque dirão os nossos, onde estão o seu Deus, tá entendendo? O povo perguntará onde está o teu Deus. Aí você diz assim, porém o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tá entendendo? Eles perguntaram, onde está teu Deus? Tem gente que pergunta, cadê teu Deus? Você já viu ele? Porque eles creem naquilo que ele vê, tá entendendo? A Deus está dizendo aqui, né, que os ídolos dele são de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Os ídolos daquelas pessoas que adoram aquelas imagens, aquelas esculturas, tá entendendo? São ídolos, tá entendendo? Que é feito por mão de homem. Lá no livro de, se eu não me engano, lá no livro de Isaías, está falando que o homem vai da mata, tira uma madeira, corta, pega um bocado para fazer comida com ela no fogo, e outro faz uma estátua e diz que aquilo é o Deus dele, vai adorar aquilo ali. Aí aqui embaixo ele fala assim, ó, os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem, tá entendendo? Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira, tá entendendo? Então, tudo isso é aquelas imagens que as pessoas acham que é Deus, mas aquelas imagens não são Deus, porque ela não tem vida. Ela para sair dali tem que ser carregada nas costas do homem. Deus não precisa que ninguém carregue ele nas costas. Irmão. Deus sabe de tudo, Deus é vivo, Deus ele domina todo esse universo, toda essa terra aqui, tá entendendo? Que a gente acha a maior mentira, a pessoa ou se ficar caçando vida no espaço aí, ficar caçando vida no universo aí, vida humana não tem, não existe, irmão. Acima dessa terra da gente só existe vida no céu, onde Deus está, que é os anjos e ele que está sentado no trono da glória dele. Tem esse negócio de extraterrestre, de vida nos outros planetas aí não, porque Deus fez a Terra para a habitação do ser humano, não fez outros planetas, não fez outros planetas com vida não, senão Deus não precisava, tinha que povoar todos os planetas que tem aí no universo, mas Deus escolheu a Terra e fez aqui a morada e a habitação dos homens, tá entendendo? Mas não existe vida nesses outros planetas que tem por aí, que Deus criou. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia é uma só, irmão. Ele fala que foi ele o criador de toda a terra, tá entendendo? De tudo que há nela foi Deus que criou, foi Deus que fez para o homem viver aqui. Então não adianta a pessoa estar caçando assunto com Deus, caçando assunto não tem não. Pode ser o mais sábio, o mais, tá entendendo, inteligente que tiver nesse mundo aí, não vai encontrar nada nesse universo aí, vai encontrar somente a escuridão do universo e as estrelas brilhando. Porque acima disso aí que tá Deus e os anjos sentados no céu, depois do terceiro céu, a Bíblia diz que Deus está assentado no terceiro céu. Tem o céu, o segundo céu e o terceiro céu, é onde Deus está assentado. Porque lá, se você no primeiro aqui já o homem já não chega nele, quanto mais chegar no terceiro, nunca vai chegar. Ele deixou a casa dele lá mesmo para isso. Ninguém está tentando chegar lá, que nem aqueles que estavam fazendo uma torre para chegar até o céu. Quando chegou antes do meio do caminho, da metade, Deus
derrubou a torre e confundiu a língua dele tudinho, tá entendendo? Se espalharam um para o outro, para um lado, e até hoje ninguém sabe o fim daquela torre, tá entendendo? Porque Deus destruiu tudo. Porque Deus não permite que o homem chegue até a morada dele, irmão. Nunca vai chegar, nunca vai achar onde é, porque Deus, só Deus é quem sabe o caminho que chegar lá, tá entendendo? Por isso que ele mandou uma carruagem de fogo para vir buscar Elias. Porque Elias não sabia chegar lá. Mas Deus mandou os anjos vir buscar ele numa carruagem de fogo. E Jesus disse, eu vou preparar o lugar e depois eu volto para vir buscar vocês. Porque ele tem que vir buscar a gente, e a gente estamos no caminho dele, mas a gente não sabe chegar lá onde ele está, não. Deus tem que vir buscar a gente aqui. Então esteja preparado para um dia você se encontrar com ele, para um dia você saber que você adorou um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, está entendendo? Que cura, levanta o paralítico, que abre o olho do cego, que cura doenças malignas, está entendendo? E qualquer enfermidade ele expulsa da tua vida quando você crê. Se tu crê, tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. O versículo 7 diz assim, ó, tem mão, mas não apalpam. Pés tens, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhante os que os fazem, e assim como todos os que lhes confiam, tá entendendo? Ele está dizendo aqui que todas essas pessoas que fazem esses deuses, eles seriam semelhantes a esses deuses, morto, surdo e paralítico, tá entendendo? Porque confia numa coisa que não tem vida, que não dá vida, que não dá saúde, que não dá paz. Aí a pessoa diz assim, mas eu fui em tal lugar uma vez e fiquei curado. Mentira, o diabo ele é mentiroso, é enganador. Porque as enfermidades, a palavra de Deus diz que ela entra através do pecado na vida do homem. E o inimigo sabe que o homem está no pecado, ele pode tocar em qualquer parte do corpo do homem, porque o homem está no pecado, está na desobediência, está entendendo? E ele zoa a vida do homem. Então ele toca no corpo do homem, quando o homem vai lá atrás dele para querer ser curado, ele toca no outro lugar, tira dali. Com 2 ou 3 dias depois que ele foi ali, disse que foi curado, mentira, tá? O outro aparece a dor no outro lugar, porque ele está enganando, o diabo é mentiroso. Agora, se Jesus te curar de uma enfermidade, se um homem de Deus, uma serva de Deus orar por você, interceder por você e Deus te libertar de uma enfermidade, Jesus te libertar, nunca mais aquela enfermidade volta para o teu corpo. E dela você não vai morrer mais nunca, porque Deus te curou. E quando Deus cura, está curado. Tá entendendo? Então não adianta as pessoas querem vir manipular o evangelho, manipular a palavra de Deus não, porque Deus é um Deus sábio. Seja confiante naquilo que vive, naquilo que reina eternamente. O versículo 9 diz assim, ó, Israel, no 7, né? Tem mão, mas não apalpa. O 8. Além se distorce semelhante a eles todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo, tá entendendo? Ele está dizendo aqui para você confiar nele. Confie, ó Israel, confia no Senhor. Nós somos o Israel de Deus, irmão. A igreja de Deus é o Israel de Deus. É a propriedade particular de Deus, tá entendendo? Que Deus cuida nessa terra, que Deus guarda, que Deus protege. E Deus não quer ver você envolvido com coisa errada. Deus não quer ver você envolvido com mentira, com manipulação desse mundo, não. Porque o mundo está numa confusão só, irmão. O mundo vive de confusão, de mentira, de engano, tá entendendo? De trapaça, de ilusão. Mas o evangelho não é ilusão, é salvação, irmão, é libertação, é cura divina. É só você crer que você será curado, você será liberto, você será salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz que sem mim nada poder fazer. Então sem Jesus nós não somos nada, irmão. Sem Jesus nós não fazemos nada. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, Deus te abençoe nesse dia, abençoe tua casa e toda a tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai, toma a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, toma a vida dessa pessoa, meu Pai, que parou para escutar a Tua palavra aqui, meu Deus. Que o Senhor abençoe ela, Pai, que o Senhor guarde ela, que o Senhor livre, meu Deus, essas pessoas, meu Deus, de cair e se machucar, meu Deus, nas armadilhas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá o livramento a ela, Pai, e abençoe esse dia na vida dela, Pai. Abençoe esse final de semana que está chegando, para que ela venha ter um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.